Olá, pessoal. Boa tarde. Eu quero agradecer ao meu amigo Davi Fernandes por estar aqui na casa dele, né? Eu estou me sentindo já em casa, viu? A próxima vez eu já vou dormir na sala já. Eu quero agradecer ao Mário. Mário, obrigado por ter convidado. E quero agradecer vocês, porque vocês estão vindo aqui para me escutar o David e o Davi Fernandes, mas principalmente vocês por terem vindo. Muito obrigado. Palmas para vocês agora. Antes de eu iniciar, eu quero fazer algumas afirmações para vocês. Nós, assim, em vários momentos que o Davi Fernandes falava, eu queria fazer uma parte, né? E o David ali também coçando para fazer uma parte, né? Provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Mas eu quero falar para vocês uma coisa, depois eu me apresento, falo o que eu faço, mas o brasileiro tem uma cultura de pedreiro. Nós temos uma cultura de pedreiro. O problema fundamental de consciência que nós temos é cultural. Eu, quando eu olho para uma casa, primeiramente, se ela não tiver simétrica, se a parede estiver torta, está errado. Está errado. Tem alguma coisa errada. Era para estar reta. A nossa cultura, e aí eu não vou entrar nos aspectos arquitetônicos do porquê chegamos a essa forma, mas quando a gente pensa em um auditório, um espaço, uma igreja, automaticamente, na cabeça nossa, o consenso geral é que a parede tem que ser de alvenaria, emassada e pintada. Estou mentindo? Não é uma verdade? Se vocês forem em um país mais subdesenvolvido, em algum continente do mundo, na cabeça deles, a parede é de estuque. Não tem cimento, muito menos massa. Pintura, então, por quê? Automaticamente, o básico para eles é aquilo. Lá no final da minha palestra, eu vou mostrar várias imagens para vocês. E aí vocês me lembrem de comentar o que é essa questão em termos de funcionalidade. Porque, assim, eu tenho uma empresa de engenharia, trabalho desde 98 com acústica e com áudio, trabalho há mais tempo, mas especificamente em obra. E, assim, o que a gente mais vê, seja numa sala de aula, uma faculdade me contrata para resolver o problema, seja numa escola secundária, numa igreja, órgãos públicos, grandes empresas multinacionais, todas, sem exceção. Eu chego lá, tem um piso frio, cerâmica, mármore e granito, tem uma parede com massa e tinta e tem gesso no teto. Esse é o produto cultural nosso. Está errado? Não, não está errado. O que nós precisamos nos conscientizar é sobre a questão funcional. O Davi mostrou aqui uma foto de uma igreja que colocaram-se até 2 metros de altura cerâmica. O que leva uma pessoa a pensar nisso? Simples. Não sujar a parede. Funcionalidade, gente. Olha, eu estou fazendo uma igreja em Brasília, numa área nobre de Brasília, e o pastor foi o seguinte, ele conseguiu financiamento e fez assim, contratou arquiteta, recebeu o projeto, aí contratou a nossa empresa para fazer acústica, sonorização, iluminação. Quando eu devolvi o projeto com as observações, ele demite a arquiteta. Você tem algum arquiteto para que eu... Sério? E ele é prático. Porque ele tem uma máxima, que eu não vou entrar no mérito se está certo ou está errado. Mas a máxima é o seguinte, se o pastor é tecnológico, tecnologia na igreja. Se o pastor
E o exemplo dele foi o seguinte: se o pastor é do ensino infantil, você vai ter um prédio de salas, com várias salas divididas por departamento infantil. Se o pastor é de missões, ele vai investir um absurdo em missões, quer dizer, a prioridade principal. E eu falei para ele: olha, pastor, é uma verdade, porém, eu acho que o que a gente aprende, inclusive na Bíblia, é que as coisas são dosadas, né? Eu acho assim, você tem que fazer, você tem que pensar na coisa de uma forma geral. Há 5 anos atrás, só para fechar essa introdução, eu fiz a maior casa de show de Brasília. Eu fui o último a ser contratado. O final da história, os caras arrendaram a área de mais ou menos 7.000 metros quadrados, o salão tem 4.000 metros quadrados. 4.000 metros quadrados de área. O palco tem 400 metros. E aí fizeram todas as reformas do lado do hotel. No fim, quem estava arrendando, e cara, vai perturbar o hotel. Foram conversar com o pessoal do hotel, tem que fazer isolamento acústico. Procuraram empresa, tal, no fim das contas contrataram a gente. Quando eu cheguei lá, que eu, assim, básico, 70 por 50, era 70, é quebrado, 70 e alguma coisa por 50 e alguma coisa. Tinha parede de alvenaria aqui e o palco. Vidro aqui, 70 metros de parede de vidro, por 50. E o hotel do lado. Não vai funcionar. A gente tem 1,5 milhão para fazer a reforma. Eu falei: se você quiser manter o vidro e quiser resolver o problema de parede de vidro, você vai gastar uns 800 mil. Não tem jeito. Então o isolamento não funciona. Simples. Resolvemos o problema da acústica interna e o isolamento não funcionou. Só que a gente, né, foi lá, falou com o dono do hotel: olha aqui, nosso contrato é esse, não vai resolver. Falamos com todo mundo, não vai resolver. Os caras fizeram. Esse mesmo cara me contratou há 2 anos atrás para fazer uma outra casa de show. Estava na planta. A situação mais ideal, e vocês vão ver eu falando isso, estava na planta. A situação mais ideal, mais barata. O arquiteto fez o projeto, contratou a acústica. Não foi feito nem o estrutural, nem o cálculo estrutural ainda. Contratou a acústica. Eu voltei com as observações, nos entendemos com a arquitetura, está aqui o projeto. A arquitetura, no dia da reunião, virou para o dono e falou: ó, isso daqui eu não gostaria que mexesse, isso daqui não mexesse, isso daqui não mexesse. O monte de isso daqui não mexesse era quase não fazer o que eu tinha para fazer na acústica. Aí o dono virou para ele e falou assim: olha, esse negócio de casa de show dá dinheiro. Que em Brasília, a diária de uma casa de show desse tamanho é 30 mil reais. E quando você chega em setembro, você não tem mais data. Festa, formatura, você não tem data. E assim, sabe qual é a experiência que eu tive? É que o que importa dentro da casa de show, importa a estética. Você chega, ela tem que ser bonita, imponente, parará, parará. Agora, lá dentro, vai funcionar iluminação, conforto térmico, conforto acústico. E se o som estiver ruim, ninguém fica. E se estiver quente, ninguém fica. Então, assim, para mim a prioridade é a acústica. A iluminação é alugada. A cênica é a festa, é o show que traz. Então, a acústica e o som para mim é prioridade. E fim de papo, fizemos tudo que tinha para fazer. Então, assim, ele teve uma experiência, gastou milhões nessa experiência, e a próxima experiência ele aprendeu. E olha que é um senhor de 70 anos, milionário em Brasília, dono de uma das maiores construtoras de Brasília, político conhecido, renunciou ao cargo um dia desse. Mas assim, ele aprendeu da pior forma possível de que a funcionalidade. Se você está montando uma igreja, se está montando e aqui a gente está falando só de igrejas, irmão, querido, você tem que ter consciência. Você precisa adequar o ambiente para o seu propósito. É fundamental, é fundamental. Ok? Bom, perguntaram quantos técnicos tinha, quem decidia. Eu quero perguntar agora, quantos pastores temos entre nós? Pastores, um pastor,
2 pastores, já dá para 3 pastores, já dá para cuidar das ovelhas já. Se a gente dividir aqui, cada um fica com menos de 100, viu? Não tá bom. Vamos lá. Oi? Vou. Esse material vai ser disponibilizado, é um PDF. Aqui está um PowerPoint, mas tem um PDF disponibilizado no site da editora. Consegue uma? Bom, antes, eu vou passar meus contatos aqui, quer dizer, o material está lá, vão ter aí os contatos. E-mail, Twitter, Skype e meus telefones. Eu desmontei a minha primeira televisão, eu tinha 6 anos. Meu pai brincava que o desafio era montar, não era desmontar, porque desmontar era mole, né? Mas eu montei a minha primeira televisão com 9 anos. Eu comecei a trabalhar cedo com som. Aos 13 anos eu aprendi que grave era agudo e que agudo era grave. Sabe o que isso significa? Que o cara falava assim, cara, está muito grave, aumenta. Aí eu aumentava o agudo. Não, está muito grave. Aí eu, mas peraí, eu aumentei o grave, eu tirei o grave, né, aumentando o agudo. Eu aprendi o contrário. Mas aos 15 anos, eu já cuidava já de um som, já cuidei já do som, já na primeira campanha para governador de Brasília, eu já era responsável pela empresa de um sistema que cuidou do som ali durante 3 meses de campanha. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não, nem tanto. Então, assim, comecei a trabalhar muito cedo, depois trabalhei fazendo show muitos anos, trabalhei com vários artistas nacionais, alguns artistas internacionais, e depois foquei em instalações, foquei minha vida em projetos. Você cansa, o show business é deslumbrante até você chegar em casa e descobrir que você não tem vida, você só vive para aquilo. E aí, uma hora eu parei e fui cuidar da minha vida. Então, parei de viajar, a empresa... eu já tinha a empresa, mas eu foquei a empresa em projetos mesmo, me especializei e vivo disso até hoje, para a honra e glória de Deus. O som na igreja é fundamental? Bom, tem um monte de gente balançando a cabeça. Como a gente tem só 3 pastores, com certeza eles pensam isso, senão eles não estariam aqui. Tem um monte de gente assim. Ó. O som é fundamental na sua igreja? Eu peguei um pedaço da apresentação do meu amigo David, com a autorização dele, porque eu ia falar sobre isso. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17, da edição revisada, esse texto. Aí tem gente que fala assim, eu tenho um pastor muito amigo, que a primeira vez que eu fui na igreja dele, o ministério de louvor de um lado, ele do outro. Aí era desse jeito, o ministério de louvor de um lado, ele do outro. Literalmente. Aí os irmãos... A igreja é uma igreja no Gama, em Brasília, e tem 7 segundos de reverberação. Você fala assim, oi. O oi fica 7 segundos. Aí o pastor, não, Aldo, eu queria aqui que você resolvesse o problema do pessoal do louvor, porque o pessoal do louvor tem algumas questões aí, nunca resolve, e eu não sei o que vai satisfazer esses meninos. Aí os meninos viraram, não, Aldo, sabe o que é? A gente quer comprar um equalizador. Estamos falando do pastor que melhora e precisamos comprar um equalizador. Você não concorda? Não. Como que não? Não concordo. O equalizador não vai resolver o problema. Com 7 segundos de reverberação, não tem equalizador que resolva. Não tem equalizador que resolva. Ah, vai amenizar. Olha, eu sou um cara curto, não sou exatamente grosso, mas sou direto. Resolver problema é resolver problema. Você quer falar de paliativa? Aí a gente fala com vontade. Aí assim... tem determinados produtos no mercado que a gente fala assim, não liga que atrapalha. Não liga que atrapalha. E tem outros que a gente fala, ajuda. Mas se você perguntar, resolve?
Problema acústico, escrevam aí, problema acústico não é resolvido com soluções eletrônicas. Problemas acústicos não é solucionado com soluções eletrônicas. Pode ser minimizado, mas resolvido não. Dentro da igreja, é fundamental entender. Vamos falar só da voz do pastor. David, você está me escutando, né? Está embolado? David, você está me escutando, não está? Está embolado? Um pouco embolado, mas dá para escutar, né? Olha, se a nossa referência de som é essa, não usa o microfone. Entendeu? Sonorizar para quê, né? Você está me escutando. Eu ia dar aula em empresas grandes de locação para técnicos bem mais... Eu trabalho exatamente há 21 anos com áudio. E aí o que acontecia? O cara olhava para mim, antes de mais nada, eu trabalho há 40 anos com áudio. E já fiz muita coisa. Então você começava... Eu fui consultor de várias empresas de tecnologia digital, em mesas digitais. Então eu entrava numa grande empresa para falar de uma grande mesa que tinha lançado. Então os caras olhavam com resistência. Aí você começa a falar, não, é porque é melhor você usar a mesa digital por isso. Essa funcionalidade é melhor do que aquela da analógica. Isso daqui é mais interessante do que aquilo. Aí o cara vira, não, mas sempre funcionou com analógica, para que isso? Sempre foi assim. Agora, o grande dilema no mercado mundial é o digital snake, é o multicabo digital. Antigamente você vinha com a mesa digital, o cara colocava analógica do lado, porque não, depois se parar de funcionar, a outra está aqui para garantir. Eles estão fazendo a mesma coisa com o multicabo digital. A primeira gravação ao vivo com multicabo digital no país foi com o, meu Deus do céu, lá de Brasília? Esqueci, Capital Inicial. Eu estava fazendo. A empresa de locação, o produtor, todo mundo esticou o multicabo analógico. E também esticou o multicabo digital. Plugou um, estava melhor. Tem explicações técnicas para isso. É 1 mais 1. Por que é melhor? É 1 mais 1. Simples. Não, mas deixa o outro aí, porque se der um problema, a gente precisa estar garantido. Então, assim, se a referência sempre funciona e não funciona, não usa som. Me diz aí, um grupo com 3 violões e 3 gogó fortes, não faria um louvor aqui? Tranquilo, né? É essa a referência que vocês querem ter? Funciona ou não funciona? Eu faço um amplificador com R$4. R$4 de circuito, eu monto um amplificadorzinho de 1 watt. Com 1 watt, eu ponho essas caixas para falar com o volume que vocês estão escutando. Então, assim, e aí? A referência vai ser sempre a mais baixa possível? Quando eu vejo Deus falando que... Na verdade, aí era Paulo falando. Deus, através de Paulo, falando que, olha, a fé vem pelo ouvir. As pessoas precisam ouvir. Tem gente que não leva a sério, a maioria de vocês são técnicos aqui, quantas vezes a gente vira piada porque a gente fala aqui, as pessoas precisam entender. Não, mas, claro que dá para entender se a gente começar a falar assim, ó, bem assim, ó, peraí, não, deixa eu piorar mais um pouco. Aí, ó, vai entender, tá entendendo? Você começa a fazer força para entender, né? Né, David? Tá legal aí? Dá para falar assim? Aí termina. Aí, pastor, foi muito bom a pregação, tal. Não sei, não estava dando para entender, mas eu entendi, está tudo tranquilo. Sucessivamente, de domingo em domingo, a referência é essa. Anos atrás, o pessoal me contactou para fazer a turnê do Ronquenole. A empresa lá de Cuiabá que ia fazer as 4, 5 shows e na época, eu não lembro exatamente quantos shows foram. Aí em Brasília, o local em Brasília que eles iam fazer o show,
é uma igreja que tem 11 segundos de reverb. 11. É a maior em Brasília. Aí o pastor virou para mim, o pastor dessa igreja: meu filho, te chamei aqui para resolver o problema. Me diz o seguinte: quem a gente tem contra, porque eles estão acostumados com o som da igreja e com o som de algumas empresas de locação pequena. Pode contratar a melhor empresa, põe um equipamento de ponta. Não tem problema, vamos fazer um negócio. Ô pastor, presta atenção. Eu vou trazer o melhor equipamento, vou fazer a melhor montagem possível para minimizar o efeito e vai ficar ruim. Como assim vai ficar ruim? Vai ficar ruim, pastor. Com esse reverb, eu montaria o palco do lado de fora e faria o show do lado de fora, não do lado de dentro. Do lado de dentro, com 11 segundos, eu usando o que melhor de recurso tecnológico tem disponível no mundo inteiro, vai ficar ruim. Não vai ficar, não, mas vai ficar pelo menos melhor do que a gente já está acostumado. Não, você está acostumado com né? Vai ficar melhor. Claro que vai ficar melhor. Mas vai ficar ruim. E assim, eu dou um duro danado para ganhar meu dinheiro. Eu dou um valor danado no meu dinheiro. E assim, tem coisas que eu não teria coragem de fazer, porque para mim é perder dinheiro, entendeu? Então assim, não vale a pena. Mas, para você ter ideia, essa igreja tem 80 metros de profundidade. A 30 metros, se eu não tivesse distribuído o PA, a 30 metros, quando eu desligava as torres de delay, a 30 metros você não entendia. Eu estava com 115 dB, estava com volume pra caramba. O cara falava assim, oi, então, não sei o quê. Você não entendia, você fazia uma força. Aí lotou, né? Claro que lotou. E aí bastante alunos que foram lá ver, tal, não sei o quê. A gente não entendia nada. Nada. Alimenta uma pessoa que frequenta um local desse e senta no fundo. Não é alimentada. A gente vai num princípio básico. Eu não estou usando esse subterfúgio, não. A fé vem pelo ouvir. Se o cara não ouve, não entende, não tem jeito, não tem milagre. Ele sai irritado. Controle errado. Coloquei o controle no bolso. Não é esse. Está aqui. E qual o papel da acústica? A inteligibilidade, que eu vou falar o que é inteligibilidade, é o centro de um projeto de eletroacústica, que envolve parâmetros acústicos e da sonorização. É impossível separar os dois. Impossível. Um ministro da 5ª turma do STJ, depois de anos tentando resolver um problema, me ligou, me recebeu pessoalmente, coisa que lá é impossível. Como que a gente vai resolver esse problema? Aí a engenharia do meu lado, o responsável pela turma, aquela história toda, olha, o problema é acústico. Só que o Niemeyer não deixa a gente mexer nas formas, nos revestimentos do local. Aí tinha uma empreiteira que estava cuidando disso lá. Não, que a gente faz isso, que põe aqui, não sei o que, faz, acontece. O retorno, para você ter ideia, o ministro fica sentado na mesa, tem 2 metros até o piso onde fica a mesa da taquígrafa. Aí o cara da empresa, o ministro, não, porque eu também não entendo direito, além das pessoas não me entender, eu não entendo direito. Aí o cara da empresa, não, vamos pôr um retorno ali no chão. Aí eu olhei assim, eu falei, eu vou queimar meu filme com esse pessoal todo. Virei para o cara, não me leva a mal não, mas você quer pôr um retorno a 2 metros do ministro, no chão, na frente, com a mesa na frente dele, e você acha que ele vai se escutar? Vai, eu garanto. Então tá bom. Faz a coisa. Isso foi há 3 anos, mais ou menos. A gente está fazendo o projeto deles hoje. Porque problema acústico não se resolve com sonorização. A inteligibilidade é a simples capacidade de entender ou não entender uma coisa. Música, voz, está inteligível. Está inteligível aí, Davi Fernandes, meu amigo? Na ponta de cá. Você que está sorrindo, abaixou a cabeça e foi conversar com o amigo. Estão conversando aí vocês dois. Está inteligível? Querido, está inteligível? Se eu fizer assim, tá, se eu fizer assim, ó, bem assim, você está me entendendo direito?
Ó, eu quero te explicar um negócio bem rapidinho, viu? Vocês estão me entendendo aí? Estou falando? Ficou pouco inteligível. A reverberação, que é as reflexões do ambiente que se somaram no curto espaço de tempo e formaram uma massa, ficou reverberando. Ela acaba com a inteligibilidade. Ela não é o principal problema a ser resolvido na acústica. Ela é o principal problema para ser resolvido para a inteligibilidade. Você com reverber de 5 segundos, em vez de você usar um sistema X de sonorização para conseguir a inteligibilidade, você precisa de um sistema de sonorização que propicie um nível de inteligibilidade maior. Você vai ter que gastar uns 10x para conseguir alcançar com esse nível de reverberação uma inteligibilidade aceitável. O que fazer? Lidar com a acústica, lidar com a sonorização. Como devemos planejar a igreja? E aí vamos lá no princípio. Deus nos ensinou desde a Arca de Noé. Deus falou, Noé, constrói uma arca aí. Como é que é, Deus? Não, constrói aí, resolve o problema. Fim de papo. Foi assim que Deus fez? Deus falou o porquê, funcionalidade. Não falou o porquê? Você vai construir a arca porque vou imundar tudo, vou encher de água, acabar com esse negócio todo, e eu quero que você separe aí umas raças de animais, parará, para mantê-los vivos, porque eu vou encher tudo de água. Ele explicou qual era a funcionalidade. A arca vai ser desse tamanho, você vai dividir ela assim, assim, assado. Deus explicou as funcionalidades. Não era, constrói aí uma... Aqui como que é o nome daquele barco que a gente pega para turismo? Escuna. Não era uma escuna. Constrói aí um barco aí. O cara constrói uma escuna, chegou um elefante. Para na frente. Como que... Pô, Deus. Você não falou para eu construir um barco? Eu construí, Deus. É uma escuna. O que esse elefante está fazendo aqui? Eu não construí pensando no elefante. Deus não. Falou já desde o começo as funcionalidades. Os mínimos detalhes da construção do templo foram pensados. Quando foi se construir o templo, tinha, como que é, Davi? O porteiro era o responsável pela marcenaria? Era o eletricista, era responsável pela alvenaria? Gente, olha, presta bem atenção. Deus nos deu talentos diferentes para serem aproveitados de formas diferentes. Então, assim, se você precisa de um eletricista, contrata um eletricista. Se você precisa de alguém que entenda de som, contrate alguém que entenda de som. Você precisa de um pastor, você contrata um pastor. Você não contrata um cara que lê a Bíblia e entende da Bíblia. Qual a diferença do teólogo para o pastor? Qual a diferença do teólogo para o pastor? O teólogo estuda a história, o contexto e a Bíblia. A Bíblia no contexto histórico, geográfico, certo? E profundamente. O pastor pastoreia as ovelhas. Lembra lá quando Paulo falou, mestre, cuida dos estudos, o outro cuida disso, o outro cuida daquilo? Gente, é para tudo. O pastor comentou aqui que foi na Teodoro Sampaio, gastou 10 mil reais e não resolveu o problema. Assim, pastor, você devia ter procurado um profissional. Você entendeu? E a próxima vez, eu duvido que ele vai fazer isso. Pegar um dinheiro e gastar sem entender. Continuando. Quando tratamos sobre a acústica da igreja, devemos pensar em dois aspectos. O isolamento acústico e o tratamento acústico. Isolamento, isola. Tratamento, trata. Tá claro? Obrigado. Em Brasília, a lei do silêncio, a implementação da NBR 10151 virou lei
a fiscalização está na rua. Tem uma cidade em Brasília cheia de pequenas igrejas, no meio das áreas residenciais. Aí um dia o pessoal do grupo lá, como que é, meu Deus do céu, ordem de pastores, não, é comissão, congresso, tem uma entidade organizada dos pastores lá da região. Desculpa, não é falta de respeito, não, é falta de lembrança do nome. Associação pastoral, é um conselho de pastores. Conselho de pastores aí tem... Eles me chamaram, não, porque estão perseguindo as igrejas aqui na região, eu queria que você desse uma orientação. Marcou uma reunião, vários pastores, e eu fui lá falar sobre a questão do isolamento. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Aí, o que acontece? No fim da conversa, e eu vou explicar a questão do isolamento, o isolamento obedece a 3 leis. Da massa, parede, peso, impede o som de passar. O desligamento estrutural, quando o problema é mais sério, você tem muito grave, ou o isolamento exige um nível maior. E vedação, é fundamental, não adianta você fazer os dois sem vedar. O que implica em fazer com que a igreja seja fechada. Aí eu crio um problema térmico. É um problema meu? De certa forma, porque eu criei. Inclusive, com o tempo, a gente passou a se preocupar com... a gente tem consultores na área de ar-condicionado, quando a gente pega um projeto para auxiliar o pastor. Por quê? Porque tem que fechar. Você não consegue resolver um problema de isolamento sem fechar. Se não vedar, o som vai embora. Aí o pastor virou para mim, assim, uma boa parte deles. Mas, meu irmão, se a gente for fechar todas as igrejas que a gente tem, assim, não é nem a questão do dinheiro. É que as casas são alugadas, aí não vai ter jeito. A gente precisa de outra solução. Ô, pastor, olha, Deus me deu, e eu me sinto agraciado desde cedo pela capacidade que Deus me deu, conhecimento que Ele me deu. Eu sou grato a Ele todo dia. Mas eu não sei fazer milagre, não. Se não vedar, não fechar, não sei como resolver o problema do isolamento da igreja. O Davi comentou sobre a igreja próxima da casa dele, né? Você imagina, o irmão, eu fui numa igreja que a parede é geminada, né? A parede da igreja é aqui, a sala do vizinho é do outro lado. Não resolve. Entendeu? Vai perturbar. E aí vem aquela questão, aquela questão, olha, você precisa ter consciência, para tratar o isolamento acústico, você vai ter que gastar e mudar um pouco o entendimento cultural da coisa. Porque se está perturbando, você tem que resolver. Eu penso, aí é opinião minha. Se a igreja não consegue ser bênção na comunidade dela, também devemos considerar o seguinte, quando a gente está tratando de um projeto, arquitetura estética, conforto térmico e as funcionalidades do espaço. Bom, a gente não está falando que a igreja tem que pensar só na acústica. Tem que pensar na iluminação, tem que pensar na vida útil. O irmão usou cerâmica porque não queria pintar mais o negócio, entendeu? Então, quando você for pensar em aspectos acústicos, é possível você pensar com soluções com 10 anos, 15 anos, 20 anos de vida útil. Eu acho inconcebível uma igreja gastar dinheiro, assim, levou anos para convencer os irmãos para investir em acústica. Aí foi lá e gastou em soluções que têm 5 anos de vida útil. Vai levar mais 3 para pagar? 5 para... Esses dias eu fui em São Paulo para fazer consultoria para uma igreja grande, e a igreja do Nordeste. Ela foi lá para ver um monte de coisa e eles me chamaram lá para conversar. E aí o pastor virou para mim, meu filho, a igreja tem quantos mil metros quadrados? 8.000 metros quadrados. O forro acústico que eles estavam pensando custa em torno de 50 a 55 reais um metro quadrado. Estufo, né? Caro, né? Então, 55 vezes 8.000 metros quadrados dá quanto? Faz a conta aí rápido. 440 mil reais. Aí eu falei, olha, eu te levo em pelo menos uns 30 lugares em Brasília e te mostro
que esse negócio não dura. Eu te levo em lugar com 2 anos que está terrível, tem que trocar. Agora me diz uma coisa, você vai gastar 460 mil para daqui 5 anos você pensar de novo? Não, mas o outro sai a R$ 90 o metro quadrado. Com vida útil de quase 20 anos. Tenho que pensar? Não, irmão, mas eu não tenho dinheiro. Pastor, eu entendo que você não tem dinheiro, mas não tenho coragem de falar para o senhor, gasta com esse negócio. Gastando 4 centenas de milhares de reais. Podia gastar realmente mais, uns 6, né? Mais ou menos, 600 mil, 600 e pouco, e não se preocupar mais com o negócio. Agora, você vai gastar isso para daqui 5 anos, olhar para o teto e falar, meu irmão, a gente precisa resolver. Aí vai pintar. Esse tipo de superfície, você passa a tinta, ela derrete. Então, assim, não dá para você pensar nas funcionalidades, manutenção, acessos, parará, sem pensar em vida útil, sem pensar a longo prazo. Sonorização do ambiente, o projeto deve andar junto com a acústica, carga elétrica que atenderá ao templo, sonorização, iluminação básica e cênica, caso a igreja explore, né, cenicamente o culto, quer dizer, seja no louvor, seja na pregação, e a distribuição da energia, distribuição de som. Tem que pensar tudo no projeto. Tudo no projeto é barato. Antigamente eu dizia que uma igreja, pensando em acústica, gastava 5% a mais no papel do que se não pensasse. Você pega um projeto, leva para os especialistas, você vai resolver seu problema acústico e vai gastar em torno de 5% a mais da obra. Hoje, com pelo menos... A gente já fez 114 projetos, mais de 110 projetos. Auditório, teatro, igreja, cinema. Igreja eu tenho umas 43, mais ou menos. De obra de igreja, eu já tenho umas 15. Obra mesmo, obra civil. E eu digo com toda certeza, é possível fazer custando a mesma coisa ou, em alguns casos, mais barato. Pensando no papel, tem coisas que você gasta mais aqui, lá você gasta menos. Planejamento. Além da distribuição do palco, tem igrejas que o palco é fixo, tem igrejas que o palco é variável, a acústica tem que levar em consideração isso. Projeção, vídeo, filmagem, quer dizer, tudo dentro de um projeto de planejamento, a médio e longo prazo, tem que ser colocado tudo no mesmo planejamento. Vamos falar do isolamento acústico. O isolamento acústico obedece às 3 leis. Lei da massa, da vedação e desligamento estrutural. Lei da massa, quanto maior o peso, maior o isolamento. E aqui a gente pode falar rapidinho sobre algumas lendas. Isopor não isola, esquece. Caixa de ovo não foi feita para isolar, pode até ajudar no condicionamento acústico, mas não isola. Eu não vou nem contar a história porque o tempo está passando. Mas é o seguinte... Se é leve, a regra é o seguinte, antes de mais nada, se é leve, não vai isolar. O desligamento estrutural de estruturas leves vão ajudar as estruturas leves a aumentarem o rendimento delas. Mas, fundamentalmente, são estruturas que não propiciam isolamento acústico. Isolamento acústico requer peso. Vedação. Aí uma máxima, 3% de abertura, 30% do som vazando, fechou tudo, parede dupla, lindo, maravilhoso, chegou na porta, deixou uma brecha, por aquela brecha, pimba, passa o som por lá. Acústica é matéria de arquitetura. Os mínimos detalhes fazem diferença. E o desligamento estrutural, para alcançar determinados níveis de isolamento, eu vou mostrar aqui umas fotos. Isso daqui são 2 lajes. Tem um estúdio de um amigo em Brasília, que ele tem um prédio, é um prédio de mais ou menos uns 30 metros na linear, com 3 andares, ele montou estúdio no subsolo. Contratou uma empresa para fazer isolamento acústico, a empresa foi e fez 2 lajes. E caibro no meio das lajes. Aí, Aldo, vem aqui. Aí eu fui lá. O cara está escutando. Vou entrar dentro da sala de gravação, tac, tac. Rapaz, não sei de onde que vem isso. Eu falei, vamos lá fora. Lá fora, do outro lado, tinha uma obra, dentro do mesmo prédio,
que o cara estava martelando. Vinha pela estrutura. Então, assim, tem situações, claro que estou falando do estúdio, mas dentro da igreja também, em determinados casos, em Brasília eu peguei uma igreja que ela tinha 3 prédios residenciais nessa parede, a igreja, 1 metro, muro, 3 metros os prédios residenciais. Aqui mais 2 prédios. Mais ou menos umas 2.000 pessoas morando ao redor da igreja. O isolamento requeriu um sistema bem mais elaborado, que precisou de desligamento estrutural. Aqui eu estou levando no extremo. A utilização de molas próprias para isso, calculada para o peso. Você dá uma marretada aqui e não sente nada aqui. Você não sente vibração nenhuma aqui. Você tem aqui um teto suspenso, forro acústico, lindo e maravilhoso, ligados estruturalmente. Você tem aqui o mesmo forro, mais ou menos, desligado estruturalmente. Com mola também, eu estou levando no extremo. Aqui você tem uma parede de tijolo comum, aqui você tem um drywall, montado, gesso acartonado de um lado, só que não é estrutura comum, estrutura com desligamento estrutural. Entendeu? Não é uma montagem simples que você acha no mercado. Tratamento acústico. Tratamento das formas e das características da superfície. Arquitetura e decoração vão estar envolvidas no projeto acústico. Projeto acústica é uma matéria... Dentro do Brasil, no Brasil não existe formação acadêmica em acústica. A acústica não existe. Eu conheço. Com exceção de um curso que abriu ano passado, no Sul, que o currículo do curso ainda é focado em uma outra época das igrejas, não vou falar do isolamento acústico, mas do condicionamento acústico, com exceção desse curso, você não tem mais nada no Brasil. É algo completamente novo. No mundo inteiro, são poucas as faculdades na área de acústica. Mas há um consenso. A acústica é arquitetura e é decoração. Dentro de uma igreja, você não faz o projeto sozinho. Você precisa do arquiteto ou do decorador da igreja para lidar, porque você vai mexer nas formas. Nada de superfícies paralelas, efeito ping-pong. Eu não gosto da máxima de que é bom para acústica. Porque qualquer coisa é boa, a gente nivela por baixo. Mas eu nunca faria paredes paralelas, entendeu? Essa é a ideia. Nada de paredes em posições que refletem o som devolvendo para o palco. Você quer que o som vá, não que volte. Tá? Não é uma boate, que a pista de dança está aqui, você pode pôr uma caixa em cada canto e sonoriza, porque está todo mundo dançando. Não é um home cinema, onde a teoria de difusão no surround faz com que você tenha som atrás. Som ao vivo é só indo, não voltando. Simples. E aí você não vai querer colocar uma superfície que reflita o som voltando para o palco. Formatos mais elaborados e cheios de detalhes exigem estudos reflectográficos. Eu quero fazer um monte de inclinação assim, que eu ouvi dizer que é bom para acústica. É bom para acústica? Contrata um profissional de acústica para fazer a avaliação, entendeu? Não dá para fazer isso achando, não. Oi, pronto. As formas das paredes, teto, piso e os revestimentos vão determinar, dentre outros aspectos, a distribuição da energia pelo ambiente. Os tipos de superfície dos revestimentos, se lisas, porosas ou fibrosas, vão determinar o tempo de reverberação do ambiente. O tempo de reverberação afetará a inteligibilidade. É o tempo de reverberação que a gente vai lidar objetivamente no projeto. Isso daqui é um estúdio, eu estou levando no extremo, as formas completamente assimétrico local, as reflexões estão sendo guiadas para cair. O som sai daqui da frente, sai daqui, e são guiados para um difusor, que pega o som e devolve ele em 180 graus de dispersão. Aqui você tem uma sala de concerto, um formato de uma corneta. Você tem aqui, isso daqui são
sintonizadoras de Helmholtz, você tem um órgãozão, e isso daqui está sintonizado em determinadas frequências de ressonância dentro do ambiente, para afinar a acústica do local. Olha eles lá, ó, difusores juntos, vocês vão ver essa parede aqui, ao fundo. Aqui painéis de absorção, isso daqui é um ginásio. Isso é uma igreja, ó, o teto, cheio de... É uma igreja que tem várias formagens, várias montagens. O teto, um monte de painéis de absorção. Um forro, isso é um forro metálico. Isso daqui são painéis que absorvem e distribuem energia. Isso é o teto de um local. Algumas igrejas e auditórios. Lembra da história da massa e tinta da parede? Eu quero que vocês olhem aí e contem os lugares que você vai encontrar massa e tinta na parede. Ó, painéis no fundo, difusão, painéis de absorção. Ó, o teto disso, maravilhoso. Difusão e absorção no palco. Essa é a igreja, painéis, alturas diferentes, tem explicação, tem um motivo. Ok. Outra igreja, você vê os painéis grandes estão absorvendo determinadas regiões de frequência, esses daqui estão em outras regiões. Você tem o teto escuro, preto, para realçar. Quer dizer, além de você usar um material muito barato aqui, com essa história do preto aqui em cima, você tem os painéis que você conseguiu fazer uma composição de unir acústica e estética. Você pode acreditar que um ambiente desse custou barato. Porque a solução, quando você vê soluções assim, elas envolvem contenção de gastos. É um estúdio, painéis, é uma igreja, 3 telões, teto, painéis nas paredes, cortina lá atrás. Essa igreja é em algum lugar, eu não estou lembrando, alguém sabe onde que é essa igreja? Eu esqueci de pegar o nome dessa igreja. Alguém conhece? Então você tem formas diferentes. Então você tem uma composição entre uma parede lisa e painéis, ó. São vários painéis, ou o teto. Outra igreja. Isso é um teatro. É um baita line. Ó, madeira. Ó, absorvedores laterais, ó, superfícies onduladas, não são superfícies regulares. Isso daqui é um difusor feito de pedra de granito ou de mármore. Olha as formas. Esse explorou os difusores para iluminar atrás. Essa iluminação aqui é RGB, você escolhe a cor de como que você vai compor, né? Azul, verde, amarelo. Esse é um auditório. Olha o teto, difusores, aquela. Bom, fiz vocês vão ter isso aí no PDF de vocês, que está disponível lá no site da editora. Eu quis ajuntar esse material, porque assim, se você entrar na internet, aleatoriamente, e quiser fazer uma pesquisa básica, dificilmente você vai achar igrejas com as formas que a gente vê no Brasil. Quando eu quis dizer que temos a cultura de pedreiro, a primeira vez que eu ouvi essa frase, ela foi forte nos meus ouvidos. Só que com o tempo você passa a entender que é verdade. Não é desmerecendo o pedreiro de forma nenhuma. Esse povo rala que é um absurdo. Mas eles são práticos para resolver. Nós aprendemos as coisas assim. Mas quando a gente está lidando com um local, como uma igreja, que tem um objetivo, a gente precisa pensar
nas soluções que envolvem acústica e sonorização, com foco no resultado. Ok, pessoal? Então, meus contatos aí. Acho que no final a gente vai ter uma sessão de perguntas, né? Ok? Obrigado.